Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estudar as escolas literárias ou manifestações literárias ou ainda estilos de época. Eu sou a professora Marcela e te convido para estudar um pouquinho mais sobre isso comigo. Vamos lá? Então, as escolas literárias são divisões recentes e com fins didáticos. Isso significa que os escritores, quando produziram as suas obras, não tiveram uma intencionalidade de dizer eu estarei filiado à escola literária Trovadorismo. Ele não sabia disso. Essa divisão que nós fazemos hoje é apenas para facilitar os estudos e ela segue alguns parâmetros. Por exemplo, as escolas ou os movimentos literários são também chamados de estilo de época. Isso significa que eles acontecem por causa de acontecimentos históricos, que, como nós já vimos em um outro vídeo, vai trazer impactos profundos nas relações humanas. E, obviamente, no modo como esse escritor pensa a sua sociedade. E, claro, ele vai escrever com base nessas transformações, que revelam o modo como ele se sente frente a esses acontecimentos históricos. As escolas literárias estão filiadas não somente a uma divisão cronológica de época, mas também a uma divisão temática. Apenas para exemplificar e você poder entender melhor, por exemplo, quando a gente estuda o romantismo no Brasil, escola literária que está lá no século XIX, a gente vai perceber que, para além dessa divisão temporal, todos os escritos classificados como românticos têm por trás deles uma idealização, que pode ser, por exemplo, da pátria, na figura do índio ou da natureza, do amor. Então, hoje, quando a gente estuda os escritos românticos, a gente vai poder dizer que eles estão, no Brasil, situados no contexto do pós-independência política de Portugal, então após 1822, e, entre outros impactos, por exemplo, um pouco antes, a vinda da família real para o Brasil provocou a mudança em como se escreve, em como se pensa o mundo. E o romantismo vai ser fruto, então, dessas transformações, dos impactos que elas trouxeram, e por isso essa divisão cronológica e temática. Apenas para você entender para onde nós vamos caminhar nos próximos vídeos, dá uma olhadinha. É bem fácil perceber todas as escolas por meio de uma linha do tempo. Então, a primeira está lá em Portugal. Aqui nós vamos ver as manifestações em língua portuguesa, ou no que a precede, já que o trovadorismo é em galego, né? Uma língua que antecedeu o português que a gente conhece hoje. Trovadorismo, lá na Idade Média, é a primeira manifestação. As últimas estão aqui na literatura contemporânea, últimas, obviamente, até os dias atuais, já que os escritores estão sempre produzindo, nós não chegamos ao fim. Ela é antecedida pelo modernismo, que aconteceu lá em 1922 e termina em 1964, com o início da ditadura militar. Então, o que é contemporâneo é pós-ditadura. E dá uma olhada tudo que tem no meio. Então, o trovadorismo e o humanismo estão lá no período da Idade Média. Classicismo, barroco e arcadismo no que nós chamamos de Era Clássica. Romantismo, até a literatura contemporânea, era romântica. Apenas para ilustrar para você um pouco mais, o Brasil aparece somente aqui no barroco. Isso significa que o que foi produzido antes estava feito em Portugal, já que o Brasil ainda nem tinha sido achado pelos portugueses. Então, as primeiras manifestações em língua portuguesa foram feitas em Portugal. E do Barroco para frente, elas podem ter sido feitas tanto lá quanto aqui. Por isso, a gente vai dividir entre literatura brasileira e literatura portuguesa. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma divisão que é a era colonial, onde está o arcadismo e o barroco, e a era nacional ou nacionalista, do romantismo até os dias atuais, né, no pós-independência política de Portugal. Nos próximos vídeos, a gente vai estudar cada uma dessas escolas isoladamente, para que a gente entenda cada uma delas melhor. Eu espero vocês e vou ficando por aqui. Até mais!